chamada Cades Barneia. Eu li, estou comentando sobre o 13. Lições preciosas que fazem parte do nosso dia a dia, quando a gente vai encarar os problemas, a adversidade, e a gente se sente assim como, Deus me livre, né? Os homens se sentiram como um inseto diante do gigante, os gafanhotos, certo? O que gerou de problema para a congregação depois desse relato não foi brincadeira. Glória a Deus. Mas eu quero ler um texto que está no próximo capítulo do Números, é o 14, o versículo de número 40. 14, 40. Só para os irmãos terem uma ideia, na narrativa bíblica das lições de Cades Barneia, né? Após Deus determinar, o povo iria peregrinar 40 anos, né, no deserto. E depois disso, todas aquelas pessoas iriam ser sepultadas no deserto. O negócio não foi muito bom não para o povo, viu? Depois, vocês lembram que eram quantos espias que deram o relatório? Quantos foram enviados para as cidades? 12. Mas exatamente no capítulo 13, o versículo 37, olha o final do relato, o que vai acontecer com esses homens, né? Eles vão morrer tudinho de praga perante Deus. Está aí o 37, certo? Depois de toda essa apresentação dos pormenores, né, do que aconteceu com o povo, desobediência, rebeldia, aí no versículo 30 e 39, falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, ficou muito triste. No dia seguinte, de madrugada, eu vou ler agora a partir do 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo para Moisés: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas o Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. 42. Não subais, o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão diante da vossa face. Caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. O Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, não sei como é que está a tradução aí dessas palavras, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e o Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus que habitavam nas montanhas, na montanha, e o feriram, derrotando-os até Orma. Glória a Deus. Está tudo bem aí? Viram aí o texto? O que nós podemos escrever de um assunto muito importante que na terça-feira eu acompanhei a mensagem do pastor Antônio José. Ele falou sobre o orgulho. E pensando, né, nessa passagem hoje pela manhã, eu pensei sobre um tema, porque tipo assim, vamos contar a história do menino, né? O pai diz: menino, faça assim. Ao menino: não faço. Isso nós denominamos o quê? Birrento, menino teimoso. Então, aqui nós vamos declarar o assunto dessa temática aqui: teimosia. Teimosia
Me diga se um texto bíblico que fala da teimosia. O texto que eu falei. Por quê? O povo de repente diz: Moisés, eu vou. Mas não vá não. Deus não vai com vocês não. Mesmo assim eu vou. Igual aquela história do Neco, a gente dá conselho a vida é tão... Tem assim: meu filho, não faça isso. Siga os conselhos da sua mãe, do seu pai. Ou caso contrário, a vida vai lhe ensinar. E de forma concreta, essa batalha que eles foram sem Moisés ir, sem a arca ir, sem a aprovação de Deus, o que aconteceu com eles? Foram derrotados em Horma pelos os cananeus. Os amalequitas não deram nem para um começo. Aqui foi a teimosia do povo. Glória a Deus. Eu quero definir essa palavra, louvado seja Deus. O significado dessa palavra é uma palavra que a gente encontra na Bíblia. Se você olhar lá em Atos capítulo 7, o verso 51. Olha esse versículo mesmo. O primeiro evangelista, ou melhor dizendo, o diácono que se tornou evangelista. Quem é ele? Primeiro mártir da igreja. Ele vai pregar: nós, nossos pais, fizemos assim, assim e tal. Quando chega lá no final, olha o que o Estevão vai dizer para a turma toda que estava lá ouvindo: homens de dura cerviz, homens incircuncisos de coração. E olha que essa palavra eles eram todos circuncidados, né? Os homens daquela geração, né? Dos judeus. Mas materialmente eles eram circuncidados, espiritualmente estavam incircuncisos no coração. E o que mais? Vós sempre resistir. Ele estava fazendo uma resistência ao Espírito Santo de Deus, assim como vós sois como vossos pais. Então, Estevão mostra a teimosia daquele povo em seguir as suas próprias atitudes, seus próprios opiniões e pensamentos. Então, quando nós falarmos de teimosia, você vai lembrar dessa palavra: dura cerviz. É uma resistência, é uma dificuldade de submeter-se. Obrigado aí, viu? Em verdade, eu vos digo que não perderá o teu galardão. Vamos ver se é água fria. É bom, gelada, mesma coisa, né? Glória a Deus. Então, a definição é uma pessoa obstinada, né? Isso é a teimosia. Então, já dei a definição do que é a teimosia, mas é algo que eu estava lendo ali, e o que eu peguei dos profetas, tanta referência sobre a teimosia do povo de Deus. Glória a Deus. Mas eu me detive em algumas partes, né? Eu quero definir, eu quero mostrar as características como essa teimosia é apresentada. Porque ele é um comportamento humano de uma pessoa que quer andar. A pessoa que quer andar, ela quer andar, sabe como? Conforme o seu coração e a vontade humana. Ela quer andar conforme o seu coração e a sua própria vontade humana. Irmão Fred, veja o versículo 40 aí, do 14 de Número. O texto vai dizer o quê? Repare o texto. Levantaram-se de manhã. Ele já tinha narrado um bocado de peia, né? Através de Moisés, né? De exortação. Olha, vocês vão peregrinar nessa terra. E esses rebeldes aí que se levantaram contra o povo, que deram relatório falso, morreram tudinho. Mas o povo se levantaram no momento, e agora eles estão dispostos a ir aonde Deus tinha dito, a ir aonde Deus tinha dito não. Estão pegando aí. E agora
subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, Moisés, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Não adianta não. Não teme não. Fique calmo. Hein? Vá se humilhar perante Deus no deserto da vida. Não adianta aí não. Deus já disse não. Mas mesmo assim eles disseram sim. Nós vamos. Nós estamos agora, tivemos uma conclusão. E achamos melhor a gente ir. Outrora nós achávamos que não dava para ir, mas agora nós vamos. Glória a Deus. E aí eu, olhando o Salmo 81, o verso de número 12, né? O que diz o texto aí? Quem pode acompanhar aí na leitura? O próprio Deus diz assim no Salmo 81, versículo 12. Fred, o quê? Eu os entreguei aos desejos do seu coração. Eles andaram segundo os seus próprios conselhos. Ou seja, o teimoso, ele faz o que lhe apraz. Ele faz, igual aquela palavra: irmãos, eu vou seguir o meu coração. E o Jeremias disse: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho as mentes e os corações. Então tem pessoas que querem seguir o seu próprio caminho. Deus dá um conselho e a pessoa segue os seus próprios conselhos, segue os desejos do seu coração. Irmãos, essa é uma situação que enquadrou muito bem com este povo e muitas vezes se enquadra com a gente. Quando a gente segue os nossos próprios caminhos, quando a gente segue o nosso coração e não aquilo que Deus deseja para nós. Então essa é uma característica da teimosia. É um comportamento humano daqueles que andam conforme o seu próprio coração e a vontade humana. Então esse povo se enquadrou dentro dessa mensagem. Disseram sim quando Deus disse não. E foram lá embora. E aí vocês viram o resultado, né? Então, eu até li um texto hoje que eu achei muito interessante. O Provérbios. Até o Salmo não, é o hino 141, né? O hino 141, como é que diz? Quem sabe? Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Aí diz: guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Salvador. Então, essa deve ser o estilo de vida do cristão. Glória a Deus. Ele tem que deixar as suas opiniões pessoais e dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala comigo nessa noite. Glória a Deus. Então, se existe alguém que está seguindo o seu próprio coração, não seja seduzido por esses sentimentos individuais. Glória a Deus. Não faça como esse povo que de forma precipitada foram teimosos, se deram mal. Glória a Deus. Eu lembro até de uma acho que foi uma ilustração, né? De uns jovens que foram para uma balada, né? Aí a mãe era crente e dizia assim: minha filha, meus filhos, que Jesus tome a frente de vocês. Aí ele disse: e se ele couber, ele vai lá no porta-mala, porque nós vamos curtir a vida aqui. Dando sequência, o carro capotou, teve, complicações, morte, mas observaram que o porta-mala estava intacto.
É como se fosse assim um Deus dizendo: ah, vocês quiseram seguir os seus caminhos, está aí. Mas quem segue o conselho de Deus, Deus pode dar livramento. Glória a Deus. Deus pode livrar a pessoa do laço da morte, livrar do mal e guardar os seus servos. Mas é preciso inclinar-se à direção de Deus. É difícil. Glória a Deus. Porque a pessoa diz assim: eu tenho minha própria opinião, tenho meus próprios conceitos, tenho a minha própria verdade. Faça isso não. Siga os conselhos de Deus. Mas eu quero relatar ainda, em segundo lugar, sobre a questão da teimosia, né? A teimosia é aquela pessoa que não quer ouvir, que não quer escutar nenhuma exortação. Ei, irmão, a pregação exortou, não gostei. Eu quero aquela pregação mais suave, aquela pregação que vinha me elevar. Eu não quero ser confrontado por ninguém. Ei, que ninguém me confronte, porque eu quero ser amaciado o meu ego. Meu Deus, tem misericórdia de mim. O teimosão, já estou inventando, né? O homem, na sua teimosia, ele não escuta ensinamentos. Os pais, por exemplo, cadê os filhos desta noite? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo 18. Os pais colocaram uma disciplina no filho. Quem quer disciplina? Tem uma disciplina que se o pai for fazer hoje nos filhos, há um alvoroço dentro de casa. Fulano, desliga ali a internet. O que aconteceu aqui nessa casa, pelo amor de Deus? Só porque desligou alguma coisa. Mas o versículo está dizendo: quando alguém tiver um filho, e este filho tem essas seguintes características. Quanto mais, está falando de teimoso, que não ouve conselho. Interessante que essa palavra rebelde, ele sempre, eu li vários versos nos profetas, Isaías, Jeremias. A teimosia e a rebeldia, eles andam ali, lado a lado, certo? Que não obedece à voz do seu, e nem da sua mãe, rapaz, não quer escutar. E mesmo ele, aqui a versão diz castigando-os, mas na outra versão diz disciplinando-os. Mesmo assim, este menino, quanto mais teimoso, que mais? Como diz essa expressão que eu falei aqui, né, dos lombos, né, do pescoço que enrijeceu, que não se dobra. Mesmo assim, o pai dando ali uma palavra, aí quando ele chegar no versículo 20, acho que é o 20, né? Versículo 20, veja aí o 20. Então, e dirão os anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde quanto mais. Normalmente ele muda as palavras, né? Não dá ouvidos à nossa voz, e além disso, é um comilão e um beberrão. É um bonequeiro, né? Apronta, envergonha os pais, toma umas cachaças no meio da rua, e apronta, e faz mil e uma coisa, e os pais dando conselho. E aí aí é como se fosse, ele levou a uma instância maior, né? Porque se os pais não estavam resolvendo, vamos levar ali para uma instância superior. E o resultado aí é a lei, né, irmão? Na lei ali era apedrejamento. Severa, era severidade, viu? Depois vocês podem ler aí, tá bem direitinho. Aí o sujeito diz assim:
eu tenho a minha própria opinião. Negativo. Ninguém pode dar o pitaco sobre a minha vida, não. Não é assim que acontece? Mas, olha que o povo estava seguindo o seu conselho, e o Moisés disse assim: não vá não vai dar certo não. Moisés, independente da sua opinião, nós já decidimos. O pai e a mãe disseram: ah, meu, não dá certo você fazer esse negócio. Não, mas nós já fizemos a nossa decisão, tá certo, coroa. Aí vamos lá. Então veja bem, o teimoso, ele não quer escutar conselho de pai e de mãe, ele não quer escutar nem a voz da instrumentalidade aqui de Moisés, a liderança. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia. Mas eu quero lançar uma terceira característica. Estou pegando o pé do diácono Moisés, o diácono Miqueza. Já desligou ali o relógio ali. Tá bom, viu? Se prepara o hino aí, viu? O número 1.3 que eu queria trazer é uma palavra que é bem comum quando a gente, por exemplo, Nabal, né? Nabal era um cidadão, esposo daquela mulher lá. Como é o nome dela, Léa? Esqueci agora. Abigail. Ele era um elemento assim, de cabeça dura, pinhoso, não flexível. Essas são as características da teimosia. É um cabeça dura, ele não se dobra, ele tem a sua própria opinião. Ele diz assim: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu não mudo. Se quiser que me aceite, pelo amor de Deus, irmão, não faça isso não. Ninguém faz a minha cabeça. Essa é a opinião dele, é os dizeres do teimoso. Mas o que Deus diz em Números 14, versículo 42? Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós. Não vá, porque esse negócio não é de Deus, rapaz. Você vai se dar mal, você vai ser ferido diante dos inimigos. Isso é uma palavra de Deus para você, rapaz. Isso é um livramento, rapaz. Mas o cabeça dura, o opinioso, não quer seguir. Ele tem a sua própria decisão. E eu quero citar um texto nas palavras proféticas de Isaías 48, versículo de número 4. Deus vai desenhar ali o perfil do teimoso. E ele usa assim uma 48:4. Eu sabia que tu eras o quê? Duro, e a tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Ou seja, mostrou-se resistência à direção de Deus. Aquilo que eu iniciei: vós resistis ao Espírito Santo. Essa é uma palavra para nós que temos que seguir os conselhos de Deus, mas muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios conselhos, muitas vezes nós temos a nossa própria opinião, nós somos uma pessoa de cabeça que não quer mudar, né? Não quer ser dirigido. Pois é, mas Deus é que pode mudar. Ele renova os nossos pensamentos, Ele renova a nossa mente, Ele renova a nossa vida, Ele renova o nosso coração, Ele muda, glória a Deus. Ele é que pode fazer essa mudança. Nós não temos poder. E se nós somos essa pessoa difícil, que é QI, que tem coeficiente intelectual, e tem outra palavra que eu acho que é aquela questão da convivência. Tem pessoas que são difíceis de convivência. A gente tem que abraçar eles só no amor de Deus mesmo. Porque se depender da nossa vontade, a gente, irmão, pois sai daqui, irmão. Eu não quero nem ter amizade com você. Eu vou suportá-lo. A gente tem que suportar por amor a Cristo. Mas a pessoa que é assim, cabeça dura,
Não pode ser a vida toda dessa forma não, irmão. A vida vai passando e a pessoa sempre tem essa mesma opinião, tem esses mesmos conceitos e não quer mudança e a cabeça dura. Igual Nabal, que se deu mal, né? Se deu mal. Esses aqui também se deram mal. Cabeça dura. Eu conheço vocês. Deus diz em Isaías 48, versículo 4. Porque eu sabia que era duro, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Meu Deus. Só o Espírito Santo para amolecer o nosso coração. Aí a nossa cabeça vai começando, os pensamentos vão se flexionando aos pensamentos de Deus, a voz de Deus. Aí nós vamos sendo moldados, o oleiro vai moldando a nossa maneira de ser. Está entendendo, irmãos? Amém? Até aqui tá, eu posso prosseguir? Vamos ver se ainda tem tempo aqui. O teimoso, em quarto lugar, ele tem uma outra característica, irmão. Primeiro que ele tem a sua própria opinião, ele segue o seu próprio coração, ele se entrega aos seus próprios desejos do seu coração. Ele não escuta o conselho de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem dos familiares, dos superiores, do líder. Ele é cabeça dura. E em quarto lugar, ele não avança para lugar nenhum no progresso espiritual. Ele não avança para lugar nenhum no progresso espiritual. Onde foi que eu peguei isso? Aqui no texto. Perceba aí o 40 e... Isso é o 42, é? Isso é o 42, é? O que diz aí? Não é isso não. Deixa eu ver isso aqui. Que Deus falou que não iria prosperar. Vocês não podem seguir porque vocês não vão prosperar. É o 41, eu me enganei. É o 41. Leia aí, o que diz o 41? O que diz o 41? Disse. Continue. Não prosperará. Ei, essa vida de teimoso, essa vida de pessoa obstinada, é uma vida que não tem um progresso espiritual. Um progresso espiritual. Vocês podem até executar os seus planos, você pode fazer do seu jeito, da sua forma, mas eu te digo uma coisa: isso não vai para frente, isso não vai para lugar nenhum. Glória a Deus. Tem que ser Deus do começo ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele não vem por último não. Ele tem que estar sendo a prioridade. Caso contrário, não progredirão, não avançarão. E aí eu tenho uma escritura para ainda mais ratificar este pensamento. Conforme o profeta Jeremias, agora vem o Jeremias, no capítulo 7, versículo 24. Os irmãos observem. Deus falou através do profeta Jeremias. O quê? Que diz assim, 7:24. Não ouviram, não escutaram. Teimoso. Não inclinaram os seus ouvidos, não escutou conselhos. Andaram nos próprios conselhos do seu próprio coração. Do propósito do seu coração, malvado. Andaram para que lado? Para frente? Parece que está igual o caranguejo, né? Só anda para trás. E o que mais? Continua aí. E não irão para diante. E não progredirão. E não irão avante. E não crescerão. É preciso... Mas eu vou perguntar aqui. Todo mundo quer crescer, quer alcançar a maturidade. Todos nós queremos deixar dessas coisas de menino birrento, teimoso, tá? Tem que deixar essas coisas de menino. Nós temos que buscar o quê? Um progresso, mas o progresso espiritual só vem se houver uma mudança no seu modo de viver, no seu estilo de vida. É preciso ser, eu analisando aqui,
é submissão, tem que ter humildade e tem que ter fidelidade. Olha aí, vem comigo. Submissão tem que ser flexível aos propósitos de Deus. Humildade e, por último, fidelidade. Todas essas caracteres, eu peguei aqui um Salmo 78, versículo de número 8. Quando o salmista vai declarar: olha, vocês não foram como seus pais. Como era? Geração obstinada, quer dizer, que não se submeteu aos planos de Deus, rebelde, que não teve aquela humildade de seguir os passos do Senhor. Que mais? Geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então nós precisamos de seguir os caminhos da humildade, da correção de Deus, da submissão. É difícil, porque a gente tem que renunciar a muita coisa da gente, mas a gente aprende se a gente submeter-se ao senhorio de Cristo. A gente prega assim: irmão, quer aceitar Jesus como Salvador? Mas a gente tem que pregar como Senhor também. Salvador porque Ele morreu pelos meus pecados, mas Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, tem que comandar, tá certo? Então, essa é uma das características do progresso, né? Você tem que crescer em graça, conhecimento, tem que adquirir humilhar-vos perante a mão do Senhor, tem que submeter-se à voz do Espírito Santo de Deus, tem que ter fidelidade. Essa palavra foi falada aí, né? Fidelidade. Mas enfim, eu quero chegar aqui a uma conclusão, glória a Deus, e dizer que o teimoso, ou melhor dizendo, uma outra parte, uma pessoa que tem uma teimosia no seu coração, tem algum momento que ela tem algum momento de lucidez. Irmãos, aí eu peguei um personagem do Antigo Testamento, cujo nome foi o rei Zedequias. Vocês conhecem a história de Zedequias? Zedequias parece que foi um dos últimos reis de Judá. O Jeremias Santo falando para ele. Aí de um momento que o Zedequias parece que entrava em consonância, né, com as palavras de Deus, mas só por um momento. Só por um momento. Repare bem o 2 Crônicas 36 e 13, Fred. Segundo livro das Crônicas 36 e 13. Observamos que o teimoso, ele tem um momento de lucidez espiritual, mas depois tudo volta à mesma situação, tudo volta ao mesmo lugar. Parece que a pessoa quis engrenar, agora vai, mas de repente não vai para lugar nenhum, porque foi só um momento, foi só pura emoção. E o cristão não pode seguir só emoção, tem que ter emoção, uma emoção positiva, mas só aquela coisa, a gente chama no meio pentecostal, sabe como é que é o nome disso aí? Fulano tem aquele, fogo de palha. Irmão está pegando fogo, mas de repente o irmão já está vendo, só está tendo problema, porque não teve uma firmeza, não teve uma maturidade, foi só pura emoção, só fogo de palha. Então, o Zedequias, presta atenção aí. O que diz aí? Não, nesse versículo não, foi o que eu citei. É o 36. Eu me enganei mesmo, é o 36. Certo? Repare esse texto aí comigo. Ele mostrou-se exatamente a humildade para Jeremias, mostrou-se submissão e fez até um voto de fidelidade. Porque ali é o seguinte, ali era Nabucodonosor, Deus usando Nabucodonosor, e ele devia se submeter a ele, e acabou. Mas olha o que diz o texto, é grande, né? Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor,
que tinha ajuramentado por Deus. Ou seja, em um leve momento de lucidez, ele fez um juramento por Deus: eu declaro fidelidade, eu vou me submeter, tá? Eu vou ser humilde, eu vou ser submisso. Porém, passado aquele momento, a sua cerviz fez o quê? Endureceu. É só por um momento, mas depois volta tudo ao mesmo lugar. Eu até peguei, eu estava escrevendo isso, eu me lembrei do hino que tudo volta ao mesmo lugar. Foi pura emoção. É um hino de uma cantora aí, que ela fala sobre aqueles momentos de relance que as pessoas parece que estão, sabe, que vão alcançar aquele progresso, que vão ter aquele momento de lucidez, de avanço, mas de repente aquele momento passa e tudo volta ao mesmo lugar, à mesma situação. E ao invés de aprender, a pessoa, ao invés de permanecer na sua humildade, na sua submissão, na sua fidelidade, que nada, se obstinou o coração, voltou aquelas mesmas características da obstinação, endureceu a sua cerviz, se obstinou o seu coração, não se converteu a Cristo, a Deus, o Deus de Israel. Ele não se conformou com os propósitos de Deus, então ele voltou tudo ao mesmo lugar. Assim foi Zedequias. E como Jeremias sofreu nessa situação, porque quando pensava que Zedequias estava bem aprumado, Zedequias estava de mal a pior. Então o povo de Deus, ele viveu esse momento de lucidez, mas agora estava em Números 14. O que eles deveriam fazer? Deus falou que a gente tem que ir para o deserto, vamos aprender no deserto. Deus falou que nós não vamos entrar naquela terra, mas pelo menos na terra do celestial, vamos chegar lá. Mas temos que permanecer numa atitude de conversão a Deus, e não ficar reclamando da vida, ficar xingando a liderança, ficar falando de tudo, de todos, até se revoltando contra Deus. Que nada, eu tenho que andar em humildade, eu tenho que andar em submissão, eu tenho que pedir a misericórdia de Deus, porque Deus tem misericórdia daqueles que se humilham perante a sua face, meus irmãos. Então, o povo de Deus teve esses momentos de lucidez apenas, mas agora foram teimosos, foram para a guerra quando Deus diz. Exatamente a conclusão que eu quero dizer. Quando Deus diz não, não diga sim. O não de Deus é não e ponto final. Não complique a tua própria situação. Glória a Deus. O não é não e ponto final. Concluo dizendo nesta noite que nós não podemos ser dirigidos pela nossa opinião própria. Nós precisamos ser inclinados pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus, irmão, é melhor. A vontade de Deus, segundo Provérbios 21, versículo 1, esse texto é maravilhoso. Fala sobre o curso do rio, aonde o curso do rio ele vai se inclinando. É isso? Glória a Deus. 21 de Provérbios, versículo 1. Como o ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto ele quer, a tudo quanto ele o rei, Deus quer, o rei se inclina. Incline os seus pensamentos para Deus nessa noite. Incline o seu coração para o Senhor. E vamos ouvir uma canção de louvor a Deus.